1 Coríntios, capítulo 9, começando no versículo 24, diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. E oremos. Pai amado, abençoe a tua palavra, que o Senhor possa agora nos ensinar a partir dela, que o Senhor possa me dar poder para trazer a mensagem com clareza, nos dê ouvidos para ouvir, eu te peço em nome de Jesus. Amém. E vamos então nos sentar esta manhã, e nós estamos seguindo então o nosso estudo em 1 Coríntios, estamos nos deparando aqui com o capítulo 9, onde estamos traçando o tema de a receita de um vencedor, e o apóstolo Paulo, que era um vencedor, está trazendo algumas características, alguns ingredientes importantes para nós termos êxito, sucesso e a gente vencer na vida. E alguns desses ingredientes, eles, especialmente os mais específicos para o ministério, não se aplicam a qualquer área, mas a maioria desses ingredientes se aplicaria para sucesso ou no ministério ou em qualquer área da vida, seja lá qual for a área, seja no âmbito profissional, financeiro, relacionamentos, família, saúde, enfim, em qualquer área. Por exemplo, nós vimos a questão, o primeiro ingrediente que nós vimos foi a questão de você, para ser vencedor, ter que aguentar criticismo. Né? Qualquer decisão que você faça, especialmente para o lado certo, você vai ter pessoas criticando você. Você decide, por exemplo, tomar uma decisão de ser fiel na igreja, ser fiel a Deus, vai ter gente que vai te criticar, vai chamar você de fanático, vai chamar você de doido, você não sabe o que está fazendo, vamos para a vida fora, essas coisas todas, né? E agora é o seguinte, tem criticismo que é válido, nós temos que saber discernir para a gente distinguir o criticismo construtivo, que Deus pode usar para nos ajudar, e aquele criticismo que vem só desanimar. Tem que saber distinguir entre os dois. E para a gente distinguir entre os dois, é preciso fazer o segundo ingrediente, eu tenho o segundo ingrediente, que é fazer um autoexame, uma autoanálise. Você se perguntar e você se examinar dentro da luz de Deus, da palavra de Deus, se realmente procede aquele criticismo. Né? Então, não é você se analisar sobre sua visão, a visão das pessoas, mas sua visão de Deus. O terceiro ingrediente que nós vimos é a questão de se negar. De você se negar, de você colocar os outros ou Deus, ou seja, não colocar você em primeiro lugar. Você aprender a dizer não para si mesmo. E nós vimos também sobre lidar com impopularidade, que isso também está relacionado com criticismo. Você toma uma decisão e às vezes você tem que arriscar perder a amizade ou arriscar ir contra certas pessoas, certas coisas. Mas para fazer o que é certo, às vezes isso é necessário. Então nós temos que estar disposto a isso, não ficar sempre querendo agradar todo mundo, a gregos e troianos o tempo todo, porque se vai agradar, você vai acabar desagradando a todo mundo. Você não vai agradar todo mundo o tempo todo, você não tem como. E o que nós vimos também semana passada é a questão de vigiar a nossa atitude, tá? Vigiar o nosso coração, vigiar nossa atitude, não desanimar, porque às vezes é desanimador. Você tem pessoas criticando você, tem pessoas querendo derrubar você, desencorajar você. Você tem que vigiar a atitude, senão você fica rancoroso, amargo e você não serve para nada para ninguém. E a última coisa que nós vimos semana passada, e essa talvez é a coisa, um ingrediente que se aplique mais para o ministério, é a gente aprender a lidar, a trabalhar com as pessoas no nível onde elas estejam, tá? Espiritualmente falando. Então, nem todo mundo vai chegar, passar pelas portas da igreja, vai entrar na sua vida. Gigantes espirituais, eles vão tropeçar, eles vão cometer deslizes e erros. Nós temos que ter paciência e saber discernir, né? Porque senão a gente vai tornar uma situação meio de hipocrisia, né? Eu querer que todo mundo seja tão maduro quanto todo mundo seja, e não funciona assim. A Bíblia fala sobre crianças em Cristo, maduros em Cristo, então nós temos que saber. O texto que a gente tirou isso, muita gente usa aquilo para dizer que nós devemos nos tornar como a pessoa, ou seja, a pessoa é um bêbado, então tem que ser bêbado para alcançar os bêbados. A pessoa é um profano, tem que ser profano para alcançar os profanos. Não é isso que Paulo está falando. Tá? Mas semana passada cobrimos isso com bastante detalhe. Mas hoje vamos ver algumas coisas novas, alguns ingredientes novos,
esta manhã, e olhando no versículo 27, diz assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, o próximo ingrediente que Paulo está trazendo aqui é a necessidade de se enxergar, cada um de nós enxergarmos como nosso maior inimigo. Eu sou o meu maior inimigo. Você é o seu maior inimigo. Note que Paulo fala aqui: antes subjugo o meu corpo. Ele não fala que vai subjugar o corpo do outro. Não tem como. Nós não temos o poder de subjugar, de controlar a vida de terceiros. Eu não posso influenciar minha esposa não pode, posso influenciar. Eu não posso controlar, determinar, subjugar a minha esposa e nem ela a mim. Eu não posso subjugar, controlar vocês, nem vocês a mim. Mas cada um tem que se enxergar e entender que nós somos os nossos maiores inimigos. Foi Spurgeon que disse que alguém perguntou para ele: qual o seu maior inimigo, qual o seu maior problema? Ele falou: a pessoa que eu enxergo no espelho toda manhã. É exatamente isso, nós somos os nossos maiores inimigos. Lembrando que aqui está falando, é claro, sobre aquela parte do homem, do velho homem, a carne, como a Bíblia se refere. Então fala aqui: antes subjugo o meu corpo. Subjugar, ele está controlando. O que é isso, subjugar? Ele explica: reduzo a servidão. Ou seja, não é o meu corpo, não é a minha carne, não é a minha natureza pecaminosa que vai me escravizar. É eu que vou escravizar a minha natureza pecaminosa. Eu vou estar em controle e não ela. Quem manda sou eu. Aí você fala: pastor, mas você não é seu corpo? Bom, o homem existe em uma triplicidade. Tem corpo, tem alma, tem espírito. Então, o espírito é aquela parte do homem que nasceu de Deus, um novo nascimento. Só tem essa terceira parte, quem é salvo. O corpo é aquela parte que nós nascemos naturalmente, aquela parte que nasceu do nosso pai, da nossa mãe, tá? Dos nossos progenitores. Então, a nossa carne, nosso corpo, nossa natureza pecaminosa, ela foi gerida pelos nossos pais. O nosso espírito, se nós temos um espírito, se você é salvo, você tem, se você não é salvo, você não tem. Mas o nosso espírito ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, Deus é quem gerou o Espírito. E a alma, Deus gerou a alma, mas a alma seria a nossa identidade, o nosso psique, digamos aqui, quem nós somos, nossas características. A alma reside no corpo. E o Espírito Santo também reside com o corpo e a alma depois do novo nascimento. Antes do novo nascimento, esse Espírito estava morto nos seus pecados e delitos. Mas então, aqui que está dizendo o seguinte: o meu corpo, ele vai reduzir a servidão. Ele está dizendo que a alma dele, juntamente com o Espírito, devem em conjunto, em aliança um com o outro, subjugar o corpo, a natureza pecaminosa. É isso que a gente tem em mente quando ele fala: antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Quem não subjuga o corpo, quem não reduz o corpo, a carne, a natureza pecaminosa, a servidão, ou seja, quem não toma controle da sua carne, vai ser o quê? Vai ser reprovado. Nunca vai ter sucesso. E aqui a comparação, se a gente ler os versículos anteriores, ele está falando sobre correr num estádio, sobre uma corrida. Aqui está fazendo referência aos Jogos Olímpicos, digamos assim, que já existia naquela época, os jogos de esporte, corrida, lança, aquela coisa toda. E ele fala aqui o seguinte: como um atleta precisa subjugar o corpo, nós como crentes também precisamos subjugar a natureza pecaminosa. Porque do mesmo jeito que eles correm para conseguir um prêmio, ele fala até aqui uma coroa, e todo aquele 25, e todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Essa coroa incorruptível está falando sobre galardão, não está falando sobre céu, não é salvação. Tá? Está falando sobre galardão celestial e eterno. Então, assim como um atleta precisa se abster de algumas coisas para que ele possa ganhar o troféu, a medalha, vir em primeiro lugar, nós também precisamos abster de algumas coisas, nós precisamos subjugar o corpo, trazer ele sob controle, para que a gente possa ter galardão. Note que não está falando sobre salvação. Tá? Essa coroa incorruptível não é salvação. Porque uma coisa incorruptível, ela nunca se corrompe, nunca acaba. Se isso está falando sobre salvação, e se depende, se eu vou ou não receber salvação, de como eu abstenho ou não, então ela não é tão incorruptível, porque é possível eu ter e perdê-la. Então é corruptível, se estraga. Não, aqui está falando sobre o galardão eterno que nós vamos receber no tribunal de Cristo. Tá? Mas tem que haver o quê? Tem que haver controle, temos que controlar, subjugar a carne, a natureza pecaminosa, o corpo.
E a carne habita onde? Em nós. Ou seja, eu sou o meu maior inimigo. A carne está aqui dentro. Aqui dentro tem minha alma está falando com vocês, tá? Mas aqui dentro tem vocês estão vendo esse corpo, uma espécie maravilhosa, o exemplo de um corpo humano, mas tem um corpo, tem a alma e tem o espírito. Então, onde reside a minha carne, onde reside a minha natureza pecaminosa, eu sou meu maior inimigo e eu preciso subjugá-lo. Tá? Muito importante a gente ter consciência disso. A única pessoa capaz de derrubar Paulo era Paulo. A única pessoa capaz de derrubar a nós aqui, cada um de nós, somos nós mesmos. Como? Não subjugando a carne. Deixando a carne correr solta, deixando a carne ter controle. Isso vai trazer derrota em nossas vidas. E Paulo fala, você quer ser um vencedor? Então aprenda a subjugar a carne. Isso casa direitinho com o ponto sobre se negar. Porque a carne, na natureza pecaminosa, não quer se negar. A carne quer se colocar em primeiro lugar, fazer tudo que der na telha, fazer tudo que der vontade. Tá? Então isso casa direitinho com a questão de se negar, mas é preciso a gente fazer justamente isso. Tá? Então, nós temos que entender que Deus assim ordenou que o quê? Que nada tem o poder de deter o caminho do cristão. Nada. A não ser o próprio crente. Tá? Um dos mais importantes trechos na Bíblia que fala sobre viver nesse mundo é o versículo 25 que nós lemos. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Note que é uma luta. É uma batalha, é uma contenda. Tá? Quem não luta é aquele que está indo com a maré. Se você quiser abster, lutar contra a carne, você vai ter que nadar contra a maré. E nadar contra a maré é muito mais difícil do que você ir com a maré. Com a maré, não dá nem nadar, só ficar boiando que a maré te leva. Para ir contra a maré, você não pode ficar boiando. Você tem que ativamente nadar e nadar contra. Tá? Então, aqui dizendo, luta, de tudo se abstém. Eles o fazendo para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Tá? Então, nós temos que entender que nós podemos ou não se abster de certas coisas. Então, quanto mais a gente se abstém das coisas do mundo, mais nós vamos ter uma coroa incorruptível. Nós vamos ter uma vitória, um galardão. Então, essa palavra abstém é uma palavra interessante, diz muito a ver do que Paulo está querendo dizer aqui. Essa palavra, as palavras se abstém é a palavra egkratos. Sim, pastor, e daí? Daí que a gente analisando essa palavra, dá para a gente ter uma ideia do que Paulo estava dizendo. A palavra egkratos, ela é feita de duas partes, tá? E ela vem da conjugação em kratos. Ok. O que é em? Em quer dizer em, dentro, com, em cima, que detém. Kratos quer dizer poder. Daí que vem democracia. Essa cracia vem de Kratos. Demo quer dizer o povo, democracia é poder do povo. Burocracia é o poder de papel, documento, esse tipo de coisa, de hierarquias e assim por diante. Então, quando fala assim, se abster, está dizendo, quem vai deter o poder? Quem está em poder na sua vida? É você ou é a sua carne? Então, quando fala aqui, todo aquele que luta, de tudo se abstém, ele fala, todo aquele que luta, ele está retendo a autoridade, está retendo o poder. Ele não está deixando que outras coisas tenham poder sobre ele, o controlem. E essa decisão só nós podemos fazer individualmente. Tá? Então nós temos que ter consciência disso. Ele fala justamente isso. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo a servidão. Paulo, em 1 Coríntios, mas lá no capítulo 15, no versículo 31, ele traz a mesma verdade de uma outra forma. Ele fala assim, eu protesto, esse protestar quer dizer eu afirmo, tá? Eu estou afirmando. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então ele fala que ele morre. O que quer dizer isso? Ele estava morrendo? Não. Todo dia ele matava, digamos assim, a sua natureza pecaminosa, a sua natureza, o velho homem. Ele matava, ele crucificava, ele morria. Veja bem, não era o espírito que morria, não era a alma que morria, não era o corpo que morria, era a natureza pecaminosa dele que ele matava,
que ele morria, que ele assassinava, digamos assim. E nós devemos fazer isso com a nossa natureza carnal. Quando? Todo dia. Eu protesto que cada dia morro. Não adianta você matar hoje e deixar vivo amanhã. Tem que matar todo santo dia. Muito importante a gente ter consciência disso. Enquanto nós não enxergarmos que nós somos o nosso maior inimigo, então nós não podemos ter vitória em nossa vida. Não vitória de verdade, vitória duradoura, vitória constante. Nós vamos sempre estar derrotados. Então, às vezes, o crente dá 2 passos para frente e 3 para trás. Ah, deu 2 para frente. Mas você deu 3 para trás. Então, a soma, você andou para trás uma. Tá? Então, a gente tem que contar os passos para frente e os passos para trás. Então, a gente se engana. Né? E no frigir dos ovos, a gente acaba tendo derrota e não outra coisa. Olha comigo no versículo 27. E eu quero aqui falar uma coisa bem prática em como reduzir o corpo à servidão, que é o que Paulo fala no 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Então, como combater o inimigo, que é nós mesmos? Como que a gente vai reduzir a servidão ao nosso corpo? Bom, para lutar esse combate, então nós temos que aprender a dizer certas coisas a nós mesmos. Tá? Primeira coisa, nós temos que aprender a dizer não. Para quem? Para nós mesmos. Dizer não para si mesmo. Tá? Temos que aprender a dizer não para que a gente possa estar em controle. Se tudo que a gente quer fazer, que a nossa natureza pecaminosa quer fazer, a gente vai dizer sim, aí está perdido. Não no sentido espiritual eterno, mas perdido em termos que nós não vamos ter vitória. Temos que aprender a dizer não. E sabe, às vezes é bom você dizer não, só por dizer. Vou dar um exemplo. Jejum bíblico. Sabe o que é isso? É você dizer não para o seu corpo. Mas é errado. Não, mas está dizendo não para ele. Você está subjugando. Se você consegue subjugar o seu corpo de não fazer coisas que ele tem direito e não é errado, você vai ter muito mais facilidade de dizer não a coisas que ele não tem direito. Então, é uma questão de disciplina, uma questão de prática, aprender a dizer não. Tá? Por exemplo, domingo de manhã, hora de ir para o culto, você falou o quê? Vou ficar na cama um pouquinho mais, ficar aqui descansando um pouquinho. Você não disse não para o seu corpo, você disse sim para o seu corpo. O corpo queria ficar na cama, você ficou na cama. Eu sei que vocês não, vocês estão aqui hoje, não é o caso, mas... Então, aprender a dizer não, aprender a estar em controle. Tá? E, claro, se a coisa é errada, tá? Se é fumar, beber, estrogar, roubar, mentir, isso daí nem se cogita, tem que ser um não. Mas mesmo dizer não para as coisas que de repente não tem nada a ver. Com pais, com os filhos, de vez em quando é bom você chegar para o seu filho e dizer não para ele. E pode comprar isso para mim no supermercado? Não, não pode. Por quê? Você não tem dinheiro? Tenho dinheiro. É porque faz mal? Não, não faz mal. E por que não? Por que não? Existe uma geração hoje em dia que não aprendeu a ouvir a palavra não, só ouve sim. Passo? Não. Se a criança começa a se espernear e fazer aquela coisa, porque não está acostumado a dizer não. Agora, é claro, não vamos dizer não para tudo, toda hora, para tudo, que também seria você provocar o seu filho a ira. Mas de vez em quando é bom a criança ouvir um não. É bom de vez em quando a gente ouvir um não de nós mesmos. Tá? Tem que sempre manter isso em mente. Primeira coisa é aprender a dizer não. Outra coisa que a gente tem que aprender a dizer é agora não. Ou seja, não é não, mas é agora não. Mais tarde, talvez. Coisas assim que estou falando são coisas que, claro, são corretas, nunca uma coisa errada não, mas o próprio jejum. O jejum está dizendo não agora. Mas não quer dizer que você não vai comer mais nunca, você vai comer mais tarde. Não quer dizer que vai querer se comer o resto da vida, mas existem coisas específicas para certas fases da Bíblia. Tá? Por exemplo, sexo só depois do casamento. Trabalhar para ganhar dinheiro, etc e tal, é bom você fazer isso na fase, não na fase que você deve estar estudando. Tá? Agora, não quer dizer que você não pode estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Você pode, mas você não deve deixar de estudar para ir trabalhar. Por quê? Porque é uma fase na vida, são fases que agora na juventude você tem que se concentrar em estudar. Pode trabalhar? Eu como jovem estudante, eu trabalhava. Estava na faculdade, eu trabalhava. Quando estava na escola, eu trabalhava final de semana, eu trabalhava. Então, eu trabalhava, mas o meu foco era o estudo. Quer dizer que você não pode trabalhar. Tá? Você pode, agora o foco é diferente. Tá? Temos que ter, então, ciência disso. Então, a gente tem que aprender a não sacrificar algo ou comprometer o nosso futuro por uma questão de conveniência, uma questão de falta de disciplina.
Tá? Então, uma coisa feita fora de época vai ter as consequências mais tarde. Nós temos que ter a disciplina de enxergar isso e dizer para algumas coisas não, outras coisas agora não, talvez mais tarde. E tem outras coisas que devemos dizer não, basta, chega, acabou. Tá? Essas coisas nunca devem acontecer. São coisas erradas ou coisas que são erradas quando em excesso. Tá? Vou dar um exemplo aqui para você. Pastor, lê a Bíblia errado? Claro que não. Mas se você acorda de manhã e passa o dia inteiro lendo, não vai trabalhar, não estuda, não toma conta do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, não toma conta da casa, do seu trabalho, não faz nada. Você lê a Bíblia de 8 da manhã até as 10 da noite, vai dormir, acorda. Está errado. Por quê? Porque é em excesso. Tá? Geralmente esse não é o problema, tá? Mas está errado. Pastor, evangelizar não é certo? Mas se você for renegar os seus outras responsabilidades e obrigações para ficar evangelizando de segunda a segunda, manhã, tarde e noite, está errado. Está errado, porque nós não temos só que fazer uma coisa, tem que haver equilíbrio. Então, uma coisa feita em excesso está errado. A gente tem que ter um certo equilíbrio. Então, tem coisas que a gente tem que dizer não e outras não quando há excesso. Por exemplo, Provérbios 25, versículo 16, diz assim: achaste mel, come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Mais uma vez, mel errado não, mas não vai ter excesso. Tá? Alimento é bom? Mas glutonaria, excesso, é errado. Tá? Então, tem coisas que nós temos que dizer um basta. Chegar na hora e falar, chega, basta. Provérbios 25, 17, não ponhas muitos pés na casa do teu próximo, para que não te enfade de ti e passe a te odiar. Pastor, é errado visitar as pessoas? Claro que não, mas se você só vive na casa do outro, tem essa questão. Você pode passar a enfadar a outra pessoa e ele vai te odiar. 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Nós já falamos sobre isso. Qualquer coisa, pode até ser uma coisa certa, mas se aquilo te domina, então não é lícito, não é legal, não é bom. Como eu disse, se você lê a Bíblia, você vai ler a Bíblia 23 horas por dia, está errado. Mesma coisa, quando ela está te dominando, mais uma vez, eu queria que todo mundo fosse dominado por esse problema. Minha gente, leia menos a Bíblia, leia menos. Isso não é o caso, mas aqui está dizendo que tudo é que domina. Então, quem tem que dominar a gente é o Espírito Santo, que tem que controlar a gente, tá? E não outras coisas. 1 Coríntios 10 e 23 fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, se tem alguma coisa na sua vida que está dominando ou está desedificando, digamos assim, ou seja, está destruindo, está atrapalhando em vez de ajudar, como, por exemplo, alguém que lê a Bíblia 20 horas por dia, eu te garanto que isso não vai ser tão edificante como você pensa que é. Por quê? Porque para começar, seu trabalho, sua família, seu relacionamento, sua comunhão, sua interação com as demais pessoas, com seus filhos, vai embora. Se você só faz isso, tá? Então, não estou dizendo que é errado ler a Bíblia. E não é errado você talvez passar um tempo, um espaço de tempo, se concentrando mais na leitura, está buscando a face de Deus, está buscando se dedicar mais a Deus, não tem problema. Tá? Mas quando aquilo deixa de ser edificante, quando começa a criar mais problemas do que resolver, então chega na hora de você dizer basta, e você talvez reprogramar. Agora, coisas erradas, obviamente, não deve nem dizer basta, porque basta quer dizer que começou e você está parando. Coisa errada não deve nem sequer começar. E também aprender a dizer sim para as coisas que são sempre, em qualquer circunstância, são as boas. Tá? Então, nós temos que reagir positivamente à pregação da palavra? Sim, claro, sempre. Né? Sempre ouça a palavra e aplique. Sempre. Tá? E nós decidimos isso. Eu posso trazer uma mensagem maravilhosa, muito eloquente, muito clara, muito poderosa, mas se a gente vai ouvir o ouvido e vai sair pelo outro, como o Tiago fala, se nós formos apenas ouvintes e não fazedores, cumpridores da palavra, nós somos como um homem que olha no espelho e depois se esquece como é que ele é. Então, nada serve, temos que dizer sim para a gente ser cumpridores da palavra. Resumindo, se nós então aprendemos a estar em controle da nossa carne, e é possível estar em controle da nossa carne, se nós aprendemos a subjugar o nosso corpo, então isso vai nos colocar em controle, em domínio, e Deus vai poder usar isso para nos dar a vitória em várias áreas. Em várias áreas. Todas as áreas, inclusive.
tá? Inclusive no ministério, claro, mas também nas demais áreas de nossas vidas. E esse é o ingrediente que Paulo está trazendo, o ingrediente que Paulo, como um grande vencedor, aprendeu, está trazendo para nós esta manhã. Amém? E oremos. Pai amado, Deus querido, abençoe o estudo, que possamos aprender.